Hoje, Felipe Killing, excepcionalmente fora da nossa programação. O Killing está acompanhando a seleção brasileira, mas está aqui João Vieira com os detalhes a respeito das reuniões no Egito para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Será esta a semana em que teremos bandeira branca? João, bom dia para você. Dizem que sim, outros dizem que não, né, o Megali? Bom dia para você, para Sheila, para Carla. Quem disse que não? O Hamas tá meio assim, falando, olha, melhor ter um pouquinho mais de calma, não tão rápido assim quanto Donald Trump e o Benjamin Netanyahu estão dizendo que tem que ser. O presidente americano, o premier de Israel, dizem esperar que nesta semana, nos próximos dias, já possamos ver, por exemplo, aqueles 48 reféns que ainda estão sob os mandos e desmandos do Hamas lá na faixa de Gaza, de volta a Israel. O Donald Trump também disse que é possível que essa primeira fase do acordo aconteça em breve. O Hamas, sob ainda a condição de anonimato, não abertamente falando, mas coloca essa posição de mais parcimônia. O que acontece hoje é uma sequência da negociação que já se iniciou no fim de semana. Mas hoje, com a participação efetiva de Israel. No fim de semana participaram membros do Hamas, do governo americano, obviamente também com a mediação ali do Egito, né, onde acontecem essas conversas. E hoje, nas próximas horas, aliás, chega uma delegação israelense lá no Egito. Um voo bem curtinho, então não deve demorar muito para a gente ter o início dessa nova parte das negociações. O que se imagina é que essa primeira fase contenha os principais pontos, né, mais latentes da guerra, que é a suspensão, como eles chamam, né, suspensão das hostilidades, o fim dos tiroteios, dos bombardeios ali na faixa de Gaza, ao mesmo tempo em que o Hamas solte realmente esses reféns, sejam aqueles que ainda estão vivos ou os restos mortais, os corpos daqueles que por algum motivo, seja por bombardeio de Israel, seja por ações do Hamas, acabaram morrendo. Ao mesmo tempo, também teríamos a libertação de prisioneiros palestinos que estão em cadeias israelenses, inclusive alguns condenados à prisão perpétua. E Israel não retiraria ainda totalmente as suas tropas da faixa de Gaza, mas recuaria. E lembrando que nesse acordo há uma tentativa de manter as tropas de Israel dentro do território de Gaza. Como isso seria? Com uma zona tampão, eles chamam, né? Então, dentro do território de Gaza, haveria ali uma diferença de uma nova fronteira, digamos assim, entre Gaza e Israel. No meio do caminho, haverá essa zona tampão como uma espécie de segurança para Israel, né? Em futuros possíveis ataques que o Estado israelense possa sofrer. Não há ainda perspectiva de quando exatamente, né, vai ser implementado esse acordo, mas os detalhes estão sendo tratados. O que o Hamas concordou foi, em princípio, né, ele concordou com alguns princípios desse acordo, mas colocou as negociações na mesa para entender os detalhes desses princípios. E alguns muito importantes, como funcionaria, né, em quanto tempo essa retirada de Israel aconteceria, esse desarmamento do Hamas, que não foi citado pelo grupo como algo positivo, como também aconteceria, para quem iriam as armas, enfim, são muitas perguntas ainda, mais do que respostas, mas é um momento que é visto como o de maior otimismo desde que esse conflito começou, para se encerrar esse massacre. São 2 anos, né? Amanhã completamos 2 anos desde que o Hamas cometeu aquele atentado terrível contra o sul de Israel e depois se iniciou também uma ação terrível israelense contra a faixa de Gaza, que mira, segundo Israel, Hamas, mas que já matou 67 mil pessoas, segundo os números do Hamas também, mas é a única fonte, infelizmente, que nós temos ali, e grande parte delas civis. Lembrando, um relatório recente publicado pelo The Guardian, jornal britânico, em parceria com jornais e revistas israelo-palestinas, mostraram que mais de 80% dessas vítimas eram civis. E números baseados em um relatório de inteligência de Israel. Então, é uma circunstância absolutamente lamentável.
Lembrando que não temos informações que não sejam do Hamas, porque Israel não permite a entrada na imprensa independente na região. Então não contamos com outro tipo de informação por causa deste crime de guerra, um dos muitos crimes de guerra cometidos por Benjamin Netanyahu. Ah, mas e os crimes cometidos pelo Hamas? Bom, a gente já cansou de falar dos crimes cometidos pelo Hamas. O Hamas tem um braço político, mas é um grupo que comete terrorismo, também é um grupo terrorista, de quem esperamos, né, crimes contra a humanidade. De um Estado não deveríamos esperar, né, especialmente de um Estado como Israel, que sofreu um dos piores crimes contra a humanidade na Segunda Guerra Mundial. Obrigado, viu, João? Valeu, bom jornal, boa semana pra gente. Valeu. Aliás, o Estado de Israel não sofreu crime nenhum naquela época, porque não existia. Sim. Os judeus, Exato. que depois inauguraram, junto com a ONU, o Estado de Israel em 47. Em 1949. Oito, né? Oito. Obrigado, João. Valeu, um abraço.